Imagine descobrir que alguém em quem você confiava profundamente tem uma vida secreta, revelada por um simples alerta no relógio inteligente dela. Essa é a história de um homem que se vê diante de uma traição devastadora, mergulhado em uma avalanche de descobertas chocantes sobre sua esposa e seu amigo. A verdade que ele desvenda, enterrada sob camadas de mentiras e traição, desfaz a imagem que ele tinha de sua vida. Prepare-se para uma jornada emocional que desafia todas as suas noções de confiança e decepção. Hoje, temos uma história sobre alguém que precisa aprender a usar a tecnologia corretamente para cobrir seus rastros se estiver tentando fazer algo nefasto. Então, ontem à noite, minha esposa de 7 anos decidiu relaxar. Depois do jantar, ela foi para o escritório e estava assistindo aos programas dela enquanto eu alternava entre assistir ao jogo de futebol e fazer algumas coisas que eu tinha planejado. De repente, ela pegou um vinho e tomou 2 garrafas da coisa. Por volta da meia-noite, fui verificar como ela estava e a encontrei apagada no sofá. Fui pegá-la e o relógio e o watch dela vibrou, e uma mensagem apareceu na tela. Dizia algo como, haha, não posso fazer isso, meu nome me machucaria feio, emoji cara rindo. Fiquei pensando no que era aquilo, então toquei na tela, e era uma conversa entre minha esposa e um amigo meu. Não diria que esse cara é um amigo próximo, mas é alguém com quem joguei bola por anos, bebi junto e conheço desde a adolescência. Costumávamos chamá-lo de guarda de casacos porque, quando brigávamos na adolescência, ele sempre ficava segurando os casacos enquanto todo mundo se pegava. Certo, como eu disse, continuei lendo a conversa enquanto esse treco ainda estava no pulso dela e rolei para o começo. Até onde pude ver, foi ele quem a contatou primeiro, a menos que ela tenha apagado. Muita flertação e piscadelas, mas nada que você pudesse dizer que era traição clara. Então cheguei na parte de ontem à noite, quando ela está bêbada, começando a implorar abertamente por sexo. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Estou parafraseando porque não lembro das palavras exatas, mas ela estava dizendo coisas do tipo como sempre ter desejado ele, como ninguém nunca descobriria se ele quisesse fazer algo, e a última que me matou, em que ela era ótima em guardar segredos. Tentei rolar a tela do relógio dela, mas não encontrei outras mensagens, e não sei a senha do telefone dela. A coloquei na cama e fiquei sentado na cozinha em choque até adormecer, depois acordei para o trabalho por volta das 5h30. Quando fui entrar na minha van de trabalho, simplesmente me afundei no volante e percebi que não conseguia encarar aquilo, então voltei para casa, peguei uma garrafa meio vazia de vodka cheia de Coca-Cola e fui dar uma caminhada pela linha de trem que fica ao lado de casa. Muita mata é uma linha de trem abandonada que se estende por milhas. Já andei cerca da metade dela. Estou sentado embaixo de uma ponte como um troll, fervendo por dentro com tudo isso. Você provavelmente pensa que há um incêndio a 1 quilômetro de distância devido ao vapor saindo dos meus ouvidos. E agora, o que faço? Não quero falar com ela. Nem consigo olhar para ela depois de ler aquilo. Foi como uma facada no meu coração. Sinto que todo o amor que tinha por ela evaporou no ar depois de ler ela implorando daquele jeito. Nojento. Honestamente, gostaria de sumir. Cara, se pudesse, nunca mais falaria com ela. Mas essa coisa de sou ótimo em guardar segredos foi o que realmente me atingiu. Tipo, quem você pensa que é? Isso é nojento. Mas até que ponto quero seguir essa história? Seja sincero, não me importo. Estou simplesmente acabado. Nunca me senti tão traído e enojado em toda a minha vida. O problema é que investi tanto nela, não apenas como parceira, mas como pessoa. Amei-a tanto e pensei que sua personalidade, e por extensão, a minha, refletia de boas pessoas. Perceber que ela é uma cobra traidora me faz sentir como uma cobra. Sinto-me pior do que era ontem. A única forma como consigo descrever é imaginar descobrir de repente que alguém em quem confiava, de quem recebia conselhos e lições de vida, na verdade era um idiota ou apenas um cretino completo. Sua percepção inteira de si mesmo e de quem você é seria destruída porque absorveu o que eles disseram e investiu tempo em um cretino. Deus, estou divagando besteiras, peço desculpas. Tenho sorte de que nossa casa seja dos meus pais, que há 6 anos se mudaram para uma vila de aposentados e nos mudamos para cá. A casa será deixada para mim quando eles morrerem, mas espero que isso demore muito. Eles não queriam se incomodar com a manutenção e todos os problemas, etc., e queriam passar seus últimos dias em paz. Então, quando nos divorciarmos, minha futura ex não colocará as mãos nela. Então o que faço agora? Estou realmente pensando em simplesmente não dizer uma palavra e mandá-la embora imediatamente. Além disso, enquanto caminhava aqui, passou pela minha cabeça chamar meu amigo, que é chaveiro, para mudar silenciosamente as fechaduras hoje. Eu poderia inventar qualquer desculpa sobre algo estar quebrado nas portas. Ela não se importará com o que está acontecendo desde que eu esteja por perto. Então, depois que ela sair, fechar a porta da frente e pedir para ela olhar algo do lado de fora. Quando ela sair, simplesmente entrar correndo e trancar a porta atrás de mim. Isso parece tão infantil, não é? Ah, sério, não sei o que farei. Estou olhando para uma garrafa agora, e minha vida parece que foi despedaçada ao meio. Quanto a esse idiota que se dizia meu amigo, não há dúvida de que ele estava envolvido nisso. Também não há dúvida de que eu nunca teria descoberto isso sozinho. Então, logo estarei lidando com ele. Esqueça segurar casacos, ele estará segurando o rosto dele. Fui para a casa de um amigo para me acalmar. Joguei a vodka fora.
Ela está me mandando mensagens perguntando onde estou, já que minha van de trabalho ainda está na garagem. Enviei uma mensagem dizendo que há um problema no motor, então preciso de carona para o trabalho. Vou agir esta noite. Antes de continuarmos lendo, só quero compartilhar o que acho que qualquer pessoa deve fazer se pegar o cônjuge traindo. Primeiro, definitivamente faça um exame de DST o mais rápido possível e depois consulte um advogado sobre suas opções de divórcio e como proceder legalmente. Você realmente não quer estragar isso por causa das terríveis implicações financeiras e emocionais que pode ter acesso ao telefone dela e colete todas as provas que puder. Mantenha várias cópias em lugares diferentes. Provavelmente, não será útil no tribunal, mas você pode mostrar para amigos e familiares, especialmente os pais dela, e deixá-los ver sua deslealdade em primeira mão. Também será uma ferramenta útil para ajudar a manter sua determinação. Comece terapia individual para você imediatamente porque beber não é a resposta. Só prolongará a dor. E, finalmente, mantenha o que sabe escondido dela. Não a confronte ainda. Primeiro, organize-se e depois a confronte quando tiver ela encurralada. Agora, vamos ver como estão as coisas depois dessa atualização. Então, ontem, depois que escrevi o post estava totalmente confuso. 2 passeadores de cachorro vieram me ver, pois obviamente eu os estava preocupando. Eu contei tudo a eles, e eles ouviram. A primeira coisa que um deles me disse foi: filho, a pior coisa que você pode fazer agora é beber, e isso só vai causar estragos. Tenho que agradecer a ela por isso, porque naquele momento eu estava indo direto para o inferno. Joguei fora a vodka, entrei em contato com um amigo e ele disse que eu poderia ir para a casa dele por um tempo para me acalmar. Ele estava no trabalho, mas me disse onde estava a chave reserva. Nós moramos em uma cidade pequena com cerca de 15.000 pessoas, e ele não estava muito longe. Então, assim que cheguei lá, sentei no sofá dele apenas tentando me acalmar. Durante a manhã, recebi várias mensagens de texto e ligações da minha esposa perguntando onde eu estava e o que diabos estava acontecendo, já que minha van de trabalho ainda estava na garagem e eu não estava em lugar nenhum. Eu mandei mensagem de volta, dizendo que havia um problema no motor, então pedi carona para o trabalho, o que ela pareceu aceitar, já que respondeu apenas ok. Quando meu amigo voltou do trabalho por volta das 5 horas, contei a ele tudo o que havia acontecido e pedi a opinião dele. Também pedi para ele não contar a ninguém sobre o guarda de casacos, pois isso poderia chegar até minha esposa, o que eu não queria. Neste ponto, eu lidaria com ele depois. Com isso, quero dizer que exporia o rato que ele é, dar uns socos nele não me ajuda em nada por enquanto. Para aqueles que dizem que ele não fez nada de errado, ele foi quem mandou mensagem para minha esposa primeiro. Ele estava sendo extremamente flertador. Qual é a dele mandando mensagem para minha esposa em primeiro lugar? Ele mal a conhece de vista. Olha, não tenho problema nenhum com 2 adultos conversando entre si, mas eles mal se conheciam e já estavam flertando desde o início, pelo que pude perceber. Acho que se encontraram por aí e as coisas ficaram flertantes desde então. Então, meu amigo me convenceu a tentar manter um perfil baixo e ver o que eu poderia descobrir, mas ao mesmo tempo, falar com um advogado e começar a me informar sobre minhas opções, o que fiz hoje. Ele me levou para casa por volta das 6 horas, e eu estava sinceramente morto de cansaço naquele ponto. Acho que a adrenalina bombando o dia inteiro e então de repente parando te deixa exausto. Estava extremamente cansado quando cheguei em casa. Assim que entrei pela porta, soube que algo estava acontecendo, pois minha esposa veio até mim imediatamente, fazendo toda a sorte de perguntas sobre o trabalho. Perguntei por que ela estava se importando, e ela disse que eu havia deixado minha garrafa grande e minha bolsa de almoço no banco do passageiro da frente. Algo estava estranho hoje, ela sentiu isso. Eu estava prestes a mentir, mas estava simplesmente cansado demais. Não tive energia para ensinar nada, então simplesmente disse: sim, algo está estranho. Foi quando eu estava colocando ela, bêbada, para dormir ontem à noite, uma mensagem apareceu no iWatch dela, que eu li junto com todas as outras, e descobri que ela é uma traidora nojenta da qual não quero mais nada a ver. Sua postura passou de uma pessoa de braços cruzados em posição de poder para uma garotinha assustada em cerca de um segundo, boa em guardar segredos, implorando para aquele rato por sexo. Sim, li tudo, comecei a chorar, e simplesmente me afastei e subi para o chuveiro. Quando saí do chuveiro, ela estava sentada no topo da escada, ainda chorando, e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito algo assim antes, como ele havia mandado mensagem primeiro, e não significava nada, ela nunca faria isso de verdade. Basicamente tudo o que todos aqui estavam dizendo que ela diria, como se estivesse seguindo um roteiro. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar, provavelmente sabia que eu a teria expulsado imediatamente se ela tivesse tentado essa bobagem. Eu disse a ela que queria o divórcio e que ela precisava sair de casa dentro de um mês. Além disso, falei que ela iria para o quarto de hóspedes. Tenho praticamente ignorado ela desde então, apenas olhando com desdém e balançando a cabeça quando ela começa a falar besteira. Eu não quero ouvir. Ela dormiu no quarto de hóspedes na noite passada, e não falei nem mandei mensagem para ela hoje. Se tiver sorte, talvez ela tenha ido embora quando eu voltar do trabalho, mas minha sorte não é tão boa, suponho. Quanto a tirá-la daqui, estava contando para meus pais o que estava acontecendo hoje. Minha mãe estava decidida de que eu não deveria expulsá-la para a rua, ela e minha mãe são próximas e sempre foram. Estaríamos juntos há 11 anos em dezembro.
Minha mãe estava dizendo que ela cometeu um erro e que deveríamos resolver isso como adultos, que passamos por muitas coisas juntos, e que na verdade ela não fez nada, foram só palavras. Ela ficou totalmente do lado dela em vez do meu, e eu não podia acreditar. Isso pode me prejudicar aqui? Tipo, eu não tenho direito de pedir que ela saia se minha mãe é contra. Literalmente vai ser minha casa quando meus pais falecerem, e eu não fiz nada de errado, então não vou sair. Provavelmente isso vai virar uma guerra. Consegui marcar uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana, então vou discutir minhas opções lá. Até lá, acho que vou apenas ignorar minha futura ex-esposa. Sei que provavelmente ela não vai admitir mais nada agora, eu nunca saberei se ela era uma mentirosa muito boa ou se estava falando besteira só para ganhar o apoio dele para um caso. Toda essa situação é horrível. Sinto muito que você teve que passar por isso. Pelo menos você já sabe tudo o que precisa saber sobre sua esposa desviada. O que você descobriu sobre ela sempre esteve lá, ela apenas foi muito boa em esconder. É difícil procurar falhas quando você ama e confia em alguém. Você sabe quem ela é agora, e não tem filhos com ela, não está disposto a aceitar mentiras e fechar os olhos para isso. No final das contas, você vai ficar bem. Deixe seu amigo ficar com ela se ele for burro o suficiente para se envolver, ela vai usá-lo e descartá-lo. Eu sugeriria que você pesquisasse comportamentos associados a um narcisista dissimulado e veja o quão bem sua esposa se encaixa nisso. Além disso, tenho medo de que sua mãe seja uma causa perdida. Seja qual for a motivação dela para escolher sua esposa em vez de você não pode depender dela. Se sua mãe está confiante de que pode usar a propriedade da casa contra você para forçá-lo a ficar com sua esposa infiel, ela fará isso. Seus planos daqui para frente não devem incluir a casa da família ou sua família. Esteja disposto a se afastar de tudo isso. Boa sorte para você.